Olá, queridos irmãos e irmãs. Segunda-feira, dia 14 de setembro. Hoje a igreja celebra o dia da exaltação da Santa Cruz. Assim como ao comerem do fruto da árvore do paraíso, Adão e Eva incorreram no pecado e na morte. Gênesis capítulo 3. Deus quis que seu Filho, Jesus, nos oferecesse como fruto de uma árvore, a árvore da cruz, a graça e a vida eterna. A cruz, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos, como afirmou Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23, tornou-se para os cristãos motivo de glória. A festa da exaltação da Santa Cruz é comparada à da Páscoa. A data de hoje recorda a dedicação das basílicas erigidas em Jerusalém sobre o Gólgota e o sepulcro de Cristo. O evangelho que nos é proposto é o Evangelho de João, capítulo 3, versículos do 13 ao 17. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. A cruz, ao mesmo tempo que é símbolo do amor de Deus por nós, também é símbolo da nossa salvação e libertação. É através da cruz que Cristo nos livra da morte eterna. Na concepção bíblica, quando o ser humano morre, ele morre de maneira integral. Lembremos que quando nós falamos de corpo do ser humano, o soma, na cultura grega, há uma diferença em corpo. Há duas definições, melhor dizendo. A primeira é soma, é o ser humano integral, corpo, alma e espírito. A carne, nervo, músculos, ossos, se chama sarx. Quando Paulo chama de soma, ele está querendo dizer o ser humano integral. Este ser humano integral, este soma, no dia de sua morte, há uma morte integral do soma. Ou seja, morre o corpo, a alma e o espírito. A ressurreição se dá no espírito, ou seja, é o nosso espírito que ressuscita. Mas na cultura bíblica há a morte do ser humano integral. A cruz, portanto, é símbolo de salvação do ser humano. Jesus, ao dar a sua vida por nós na cruz, ele nos libertou desta morte. Porque antes da morte de Jesus, todos aqueles que morreram antes dele, do evento cruz, morriam de maneira integral. A partir da sua ressurreição, todos aqueles antes dele ressuscitaram. É aquilo que na tradição se chama da descida de Jesus à região dos mortos. Ele ressuscitou todos aqueles que morreram antes dele. Portanto, a cruz é símbolo da vitória de Deus sobre a morte. O texto de hoje do Evangelho é um texto comparativo. O Filho do Homem ser levantado. Quando ele foi levantado? Na cruz. Ele foi pregado na cruz embaixo e depois ele é levantado. Como Moisés tinha levantado a serpente. Que serpente é essa? Quando o povo hebreu estava no deserto e começou novamente a resmungar contra Deus, aquele povo chorão que resmungava de tudo, o que aconteceu? Deus um dia perdeu a paciência e mandou serpentes para eliminar aquele povo. Novamente, Moisés vai lá e intercede pelo povo diante de Deus. O que Deus fala? Deus não tira as serpentes. Aqui é uma coisa interessante de observar. Ele não tira, ele não elimina as serpentes. Ele deixa as serpentes permanecerem lá. Mas o que ele faz? Ele diz a Moisés, ele ordena a Moisés que Moisés faça uma serpente de bronze e colocasse sobre uma haste.
todo aquele que fosse picado pela serpente e olhasse para a haste, ficaria curado. Ou seja, deveria olhar para a serpente de bronze. Mas Deus não tirou as serpentes. Aqui é algo interessante, dá para fazer uma analogia. Deus não tira da nossa vida as serpentes, ou seja, as dificuldades, os momentos difíceis, as provações, os obstáculos, as doenças, tudo aquilo que muitas vezes nos pica e nos causa dor. Deus não tira isso da nossa vida. Tem gente que quer ver uma vida sem dificuldades nenhuma e vai buscando nessas religiões, essas igrejinhas que se abrem aí em garagens, esse Deus que as prive de tudo. Ou seja, prive de dificuldade, de doença, da falta de dinheiro, que liberte do Covid, ou seja, tem pastor aí prometendo que cura do Covid, que o Covid não aparece na igreja, né? Isso mais do que um charlatanismo, uma irresponsabilidade social, né? Que diga 128 mil mortos pelo Covid, né? A gripezinha noticiada anteriormente. Isso é falta de responsabilidade, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. E isso nós temos que tomar muito cuidado, porque tem muito charlatão falando em nome de Deus por aí. Mas voltando ao texto, Deus não nos priva disso, porque nós temos que passar por isso. Eu sempre uso essa metáfora. Todos nós, a partir do momento que temos contato com alguma doença, criamos anticorpos contra ela. E se nós novamente entrarmos em contato com essa doença, não seremos tão afetados como fomos da primeira vez, porque criamos resistência, criamos anticorpos. As dificuldades da vida, os obstáculos, as enfermidades que muitas vezes nós temos que passar, elas nos ajudam a criar anticorpos, ou seja, a criarmos resistência. Porque nesta vida nós encontraremos dificuldades, nesta vida nós enfrentaremos diversos problemas, nesta vida teremos momentos de tristeza, mas também muitos momentos de felicidade. Conheceremos pessoas que marcarão a nossa vida de maneira positiva. Então, devemos entender que na vida há aspectos positivos e aspectos negativos. Portanto, foi feita aqui, pelo próprio Jesus, a analogia. Assim como a serpente foi levantada numa haste, e todo aquele que era picado, lembremos que o veneno da serpente é mortal, todo aquele que era picado e olhasse para a serpente ficava curado, assim também, quando o Filho do Homem for levantado, ele atrairá todos a ele. Porque ele é o símbolo do amor de Deus. Ele é a salvação da humanidade. E ele complementa. Porque Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho único, unigênito, para que não morra todo o que nele crer. Olhe para ele, o aceite como seu Senhor e Salvador, mas tenha a vida eterna, porque ele venceu a morte. Por isso, queridos irmãos e irmãs, aceitemos a esse Jesus como nosso Senhor e Salvador. E se olharmos para ele, se dedicarmos a nossa vida a ele, se dermos o nosso coração de maneira total a ele, nós não encontraremos a morte, ela não terá poder sobre nós, porque ele irá nos ressuscitar. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.